Lembrar que ele é a favor do aborto e ele já falou isso, algo que é abominável aos olhos de um cristão. Então qual é a minha ideia? A minha ideia é que diante desses assuntos de costumes, eu me ponho como um magistrado. Pouco importa a minha opinião, você pode conhecê-la, até me falo no particular, meio que já indiciei aqui. Não é? Mas eu, como presidente, o que é que eu pretendo nesses assuntos? Aborto. Aborto é um flagelo, é uma tragédia da humanidade, uma tragédia humana, uma tragédia social, uma tragédia religiosa, uma tragédia moral, mas é uma tragédia de saúde pública. Porque as meninas incautas, ricas, fazem aborto em clínicas clandestinas que estão aí intocadas. E as pobres estão enfiando na agulha de tricô e morrendo. Agora, de novo, o dogma das igrejas e tal. Então, esse é um assunto que também eu não sou guru de costumes. Eu tenho a minha opinião, é assim que eu eduquei minha filha. Eduquei minha filha para ela pensar muito, usar camisinha, se ela tem uma maternidade responsável, mas se tivesse um problema eu apoiaria qualquer que fosse a decisão que ela tomasse. Mas se eu for falar isso como candidato a presidente, como falei no passado, lá vem a merda para cima de mim, e aí não interessa se eu tenho um marco de projeto, vão só estigmatizar, e não faltam picaretas moralistas que são verdadeiros sepulcros caiados que nós infestam a vida brasileira, esse picareta de um Feliciano da vida, não sei o que e tal, por exemplo, né? Então, haverá o debate, mas eu vou ser o magistrado. Sobre o aborto, Ciro Gomes defende um amplo debate com todos os setores da sociedade, inclusive com a Igreja Católica. Ciro Gomes quer fazer um debate com todos, colocar todas as cabeças pensantes, como no próprio vídeo ele disse. Então vamos estudar antes, André Fernandes. Pesquise. Você que gosta de se manifestar, mostrar sua voz, reivindicar seus direitos, teria coragem de votar em Ciro Gomes? Então lembre-se que ele disse que se chegasse a ser presidente, mandaria prender todos os manifestantes. Porque o fascista ele precisa criar categorias psicologicamente inferiores para ele fazer valer uma pseudo-superioridade moral, uma arrogância, uma prepotência, um autoritarismo que lhes são inerentes. E a partir daí começa a exercitar as suas razões de forma arbitrária, intolerante, enfim. Isto tem que ser confrontado. Eu, por exemplo, briguei com a Dilma porque na porta do ministro, se não me engano, Teori Zavascki, um grupo foi para lá. Claro. Agredi-lo. Aquilo ali num governo meu vai tudo para a cadeia. Dentro da lei. Porque ninguém pode fazer isso. Qualquer tentativa de intimidação não existe. Tudo para a cadeia. André Fernandes, você mais uma vez distorceu. Como o próprio vídeo disse, o Ciro Gomes falando, ele estava se referindo a um certo grupo de manifestantes. Nazistas, protofascistas, neonazistas, e não todos os manifestantes do Brasil. Portanto, André Fernandes, você mais uma vez se equivocou e distorceu a seu favor. Vamos estudar, André Fernandes. Você que é policial, ou que tem algum policial na família, ou que simplesmente defende a polícia, teria coragem de votar em Ciro Gomes? Então saiba de uma coisa, Ciro Gomes falou que os policiais são marginais fardados, e isso tá na internet para quem quiser ver. Já se passaram 15 dias desde o fim da greve dos policiais militares. Isso porque o chefe do executivo teve que abrir mão de coisas até inconstitucionais para ver o fim da greve. A paralisação de PMs é proibida, mesmo assim o governo conceder anistia aos participantes do movimento. Apesar do governador Cid Gomes evitar falar sobre o assunto, o irmão dele não poupou críticas ao movimento. Ciro Gomes declarou que o irmão só negociou com a categoria para evitar um mal maior. Segundo o político, que também já foi governador, a luta foi desigual. Para Ciro, os PMs se comportaram como marginais de farda, ligados a marginais do tráfico. O Cid tinha que decidir se ia reprimir ou se ia engolir esses abusos todos, para não correr o risco de carregar na sua consciência a morte de uma criança ou de uma mulher. Porque esses marginais fardados, covardes que são, usaram como escudo crianças e mulheres. E o Cid tomou uma decisão que qualquer pessoa pode condenar, mas é uma decisão duríssima de tomar. Preferiu ceder do que carregar na consciência o cadáver de uma criança. Então nenhuma mulher foi para nenhum canto obrigada. Pelo contrário, os policiais não queriam expô-las, expor elas a essa situação. Foram elas que desobedientemente foram lá e disseram: se for fazer alguma coisa com meu marido, eu vou primeiro receber o que vão dar para ele. Fernandes, olha aí para você ver o vídeo, generalizou, falando que o Ciro falou que todos os policiais são marginais fardados, sendo que ele falou que o comportamento daquele grupo em específico foi de marginais fardados.
só ver a reportagem, é só ver o link. Vamos estudar, André Fernandes. Essa milícia de marginais que traiu a farda da gloriosa Polícia Militar do Ceará, mas fiquem sabendo, é uma pequena minoria. E essa pequena minoria, nós temos que ir para cima, porque polícia só merece respeito quando está a serviço da lei. Por isso que uma pessoa que tem uma farda, um uniforme, a gente tem que acatar, entregar o documento, fazer o que ele manda, se ele tiver a serviço da lei. Mas se ele tiver a serviço da milícia, vamos pra cima. Fotografar a cara do bandido, manda pro meu celular, anota aí. Pesquise. Você que gosta de pessoas com palavras firmes e sempre coerente, votaria em Ciro Gomes? Aí já é um pouco complicado, já que Ciro Gomes, em cada palestra e cada discurso, ele vem falando coisas diferentes. Como, por exemplo, já ter dito que Lula é um merda e que foi o culpado de toda a crise econômica que o Brasil vive hoje, porém já chegou também a falar depois disso que Lula foi o melhor presidente que o Brasil já teve. Ou então sobre imposto, onde em algumas palestras ele fala sobre aumentar impostos e em outros ele fala sobre diminuir. Ou até mesmo falar de capitalismo, que parece ser algo que ele defende, porém ele está em aliança com o Partido Comunista Chinês. Contraditório, né? Pesquise. A gente fala muito da questão de tornar o tributo mais justo. Né? Se fala tudo isso, tal, mas assim, tem uma carga tributária elevada, o mais pobre paga mais imposto. Dá para equalizar também isso nesse processo também? Esse modelo seu que você imagina para o Brasil? O Brasil tem 3 tarefas, não é, para consertar a condição de desenvolvimento. Consolidar o passivo estrangulado das empresas privadas, por causa desse juro imoralmente alto. Resolver a equação de dependência externa, dessa coisa da gente depender de importação que a gente não tem dinheiro para pagar, e resolver a equação do financiamento sadio do setor público. Aí, evidentemente, há muita injustiça. Eu sou professor de Direito Tributário na universidade e eu conheço esses números e o povão nem sabe. Mas o povão, quando faz uma ligação de celular, paga 30% de imposto. O povão, quando chega em casa e liga a luz, não é? Acende ali a luz, paga 30% de imposto. Quando compra remédio, paga 30% de imposto, tudo embutido. De maneira que, para o pobre no Brasil, a tributação indireta e a tributação direta da classe média, imposto de renda na fonte, etc., leva 40% da renda, 42%. Já o rico, no Brasil, paga 6% da sua renda. E como equalizar isso, Ciro? É uma guerra política. É uma guerra política em que você deve fazer o movimento óbvio, diminuir os tributos sobre o povo trabalhador, quem é mais pobre, e a produção, certo, e incrementar progressivamente os tributos sobre as classes mais ricas. Basicamente, você tem 3 oportunidades no Brasil, que são iguais no mundo inteiro, menos aqui. Primeiro, o tributo sobre lucros e dividendos. Ou seja, você não deve tributar a empresa na hora que ela está produzindo. E aí ela é hiperonerada hoje no Brasil. Você deve diminuir essa oneração na empresa na hora que ela está produzindo, gerando emprego. E se ela tem sucesso, ela deve partilhar uma fração desse sucesso, que é o que o mundo inteiro faz, menos o Brasil e a Letônia. Só 2 países da OCDE não fazem, para você ver como é uma questão de luta política. Luta política, né? E a segunda das 3 é a tributação sobre heranças. A transferência de renda, ou seja, os nossos avós trabalham para burro, acumulam, nossos pais trabalham para burro, acumulam, nós viramos playboy e gastamos por conta porque recebemos, não estamos obrigados a fazer. O mundo inteiro prefere cobrar a transferência de renda entre gerações. Só para você ter uma ideia, os Estados Unidos, que é o país capitalista mais agressivo do mundo, cobra 40%. Sobre herança? Aqui no Brasil é 4%. Menos o Ceará e o Maranhão, que estão arrumados financeiramente, o Ceará cobra 8% e o Maranhão cobra 7,5%. O resto é tudo 4%. Você imagina, Minas Gerais, da Silva, funcionalismo atrasado, um verdadeiro estado de guerra civil na rua, polícia sem receber há meses, não cobra imposto sobre os ricos. Ciro, você está indo E por fim, uma CPMF. Esses 3 aqui têm condição de superar o déficit brasileiro rapidamente. Mas a vida é assim, não se preocupe porque canelada de cá, canelada de lá. Por exemplo, eu agora estive na China e fui conversar com os comissários lá do partido, né? E eles achando que porque eu sou do Partido Socialista no Brasil, o PDT é muito respeitado mundialmente, faz parte da Internacional Socialista. E eu fui lá e conversar com o comissário lá, que é o vice-ministro de Assuntos Internacionais, aí eu falei para ele, a relação do Brasil com a China vai ter que mudar de status. Eles estão fazendo uma conta de que eu tenho grande chance. E tenho mesmo, né? Por causa do desmantelo geral que está aí,
população está procurando alguém mais experiente, com ficha limpa e tal, eu estou ficando quase só. Com todo respeito. Isso é uma tragédia para o Brasil. Isso é uma brincadeira e uma tragédia para o Brasil, mas do jeito que vai, eu estou ficando quase só, vai ser W0. Então, não vai não, vai ser uma guerra grande. Porque... Então, repare, aí eu fui conversar. Então, a nossa relação com a China, falei eu para ele, tem que mudar de status. E ele, sim, como? Não, nós vamos tratar as compras dos senhores como segurança alimentar e segurança industrial. Porque nós fornecemos comida e minério de ferro. Então, não é dinheiro. Nós vamos tratar de valores. E os senhores vão tratar do Brasil agora um regime de preferências comerciais industriais. Aí falei os complexos industriais que eu quero. Ele deu um pulo da cadeira dessa altura. O comunista lá deu um pulo dessa altura. E o livre comércio? Disse, nem o senhor nem eu acreditamos nisso. André Fernandes, você fala em seu vídeo que o Ciro não mantém coerência em suas palestras, que fala coisa aqui e fala coisa ali. Mas você só deu um exemplo de Lula, que o Lula foi o melhor presidente do Brasil, e o Ciro nunca disse isso. O Ciro disse que o Lula fez um projeto importante para o país, porque ele aumentou a política assistencialista. Foi isso. Ele distribuiu renda. Foi isso que o Ciro Gomes elogia no Lula. Mas o Ciro Gomes tem diversas críticas ao Lula. Agora, vamos falar do seu candidato, né, que não tem coerência ideológica nenhuma, zero. Por exemplo, você pega os vídeos do passado do Bolsonaro e ele era um nacionalista, um defensor do Estado brasileiro. Hoje, você vê o Bolsonaro, ele não mantém essa ideologia de ser um nacionalista defensor do Estado brasileiro. Ele mama no Estado há 26 anos, auxílio moradia, salários exorbitantes, colocou todos os filhos na política, inclusive o seu irmão era funcionário fantasma na Assembleia Legislativa, e ele falar que não sabia, André Fernandes, falar que não sabia que o irmão era funcionário na Assembleia Legislativa. Por exemplo, se eu sou um deputado federal e meu irmão não é ninguém, e aí, como que ele vai ganhar um cargo de gestor, 17 mil reais mensais na Assembleia Legislativa de São Paulo? Me poupe, claro que tem dedo do Bolsonaro aí, e ele se esquivou disso. Também tem a lavagem de dinheiro da JBS. A JBS depositou 200 mil reais na conta dele e no mesmo dia ele mandou para o partido e o partido na mesma data mandou para ele. Então é uma lavagem de dinheiro clássica, né? Porque o próprio Ciro Gomes já disse, né? Se está indignado com a conta, devolve para quem depositou. Se está errado, devolve para a JBS, não para o partido. Então isso é lavagem de dinheiro. Vamos estudar, André Fernandes. Olha, Ciro, eu não me importo com a sua formação de direito ou então com seu cursozinho de 2 meses em Harvard. E nem me impressiono com seus discursos ou com seu currículo político. O que interessa aqui são as suas intenções. E a cada dia que passa você está mostrando quais são. Tu, Ciro Gomes, é um falastrão. Eu sou André Fernandes. Até a próxima. André Fernandes criticou o currículo de Ciro Gomes, mas não tem produção intelectual nenhuma sequer. Não tem produção intelectual nenhuma sequer. O Ciro tem 3 livros publicados. Vamos ler, André Fernandes. Vamos, antes de criticar, reconhecer que você não é o nada. André Fernandes, em seu vídeo, disse que o Ciro fez curso de verão em Harvard por 2 meses. Só que ele se engana. O Ciro fez 1 ano e meio de economia em Harvard. Vamos estudar, André Fernandes. Anunciamos a seguir a participação do senhor Ciro Gomes, que é deputado federal, PSB, pelo Ceará, graduado em Direito pela Universidade Federal do Ceará. É membro do World Economic Forum, Fórum Econômico Mundial. Foi ministro de Estado da Integração Nacional, ministro de Estado da Fazenda, governador do Estado do Ceará, prefeito municipal de Fortaleza, líder do governo na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, deputado estadual, presidente da Comissão do Meio Ambiente... Está acabando, ministro, está acabando. Do Estado do Ceará e procurador da Prefeitura Municipal de Sobral. Publicou 3 livros, O Próximo Passo, uma alternativa prática ao neoliberalismo, de 95, No País dos Conflitos, de 94, e Um Desafio chamado Brasil, de 2002. Recebeu comendas e premiações, como a medalha Juscelino Kubitschek, no governo de Minas Gerais, o troféu Maurice Paté, prêmio mundial da Unicef, medalha da Ordem do Rio Branco, outorgada pelo presidente da República. Está acabando, ministro, está acabando. No grau de Gran Cruz e medalha do Mérito da Defesa, outorgada pelo presidente da República, grau de Gran Cruz. Com a palavra, Ciro Gomes. Você
que odeia pessoas machistas e homofóbicas teria coragem de votar em Ciro Gomes? Então vale lembrar que Ciro Gomes chegou a falar que o papel de Patrícia Pilar quando era casada com ele era simplesmente dormir com ele. E claro, eu não preciso nem falar aqui que ele costuma se instigar os outros de viado. A declaração sobre a Patrícia, que também foi uma piada mal interpretada, custou ao senhor uma passagem ao segundo turno em 2002. Mas repare, eu tenho 60 anos. Eu fui todas essas coisas e tal. É evidente que eu sou um cara criado na ambiência do Brasil. Eu tenho os cacoetes da comunidade brasileira. Eu fui educado a maior parte da minha vida na escola pública. Então, em correções políticas desta natureza, eu apenas quero dizer que eu sou de boa fé. Eu estou aprendendo. Quem chamou a atenção para esse negócio de não ser machista, reproduzir cultura, foi a professora Nilcé, uma mulher extraordinária com quem eu tive o privilégio de trabalhar como ministra. Reitora da UERJ. Ela disse o seguinte para mim, você não é machista flagrantemente, mas você precisa não só não ser machista, precisa ter cuidado para não replicar a cultura. Aí caiu a ficha. Nessa você acertou, que o Ciro falou que a Patrícia Pilar tinha um papel de dormir com ele na cama. Você acertou nessa, mas o Ciro veio humildemente pedir desculpas pelo ocorrido, ele fez uma progressão machista e não cometerá mais esse erro. E para provar que o Ciro não é machista, numa e em outra experiência, como ele bem disse, metade dos secretários dele eram mulheres. Que essa modinha de ser feminista no Brasil não existia, ele já era feminista. Sobre ele chamar o Dória de viado, que você supostamente deu a entender, não há comprovação nenhuma. Não há comprovação nenhuma. Então você precisa mais uma vez estudar, André Fernandes. Você que acha que o governo deveria investir mais em saúde pública do que em eventos como, por exemplo, Copa do Mundo, teria coragem de votar em Ciro Gomes? Então vale a pena lembrar do caso da mulher que perguntou ao Ciro Gomes por que não investe mais em saúde pública do que na Copa do Mundo. E o Ciro Gomes pegou e humilhou ela. E esse vídeo tá aí rolando na internet. Aliás, vale a pena também lembrar que quando o Ciro Gomes era secretário de saúde aqui no Ceará, ele mandou a merda o irmão de um paciente com câncer. Pesquise. Porque vocês não agem, porque vocês não melhoram a saúde. Só um minuto, deixa eu falar. De qual lugar você é? Calma, eu sou do interior, sou de Jaguará. Porque vocês não melhoram a saúde em vez de estar investindo em Copa do Mundo? Como é que vocês vão receber a Copa do Mundo com a saúde nesse estado? Vou tratar sua mãe com essa conversa aí. Pode entrar. Não, ela não quer tratamento nenhum. Deixa ela se virar com a Copa do Mundo dela. O Anderson Carvalho está perguntando como é que eu vejo esses ataques que me fazem aí. Essa semana encher a internet de vídeos de 1840, de 1930, enfim, para... não tem nenhum que diga que eu estou enrolado em corrupção, nenhum que diga que eu tenho, enfim, me envolvido em qualquer tipo de coisa errada, que eu não tenha sido um bom administrador. Esses vídeos normalmente são truncados, eles cortam, eles tiram as causas, né? E eles retratam uma pessoa que mais ou menos sou eu mesmo. Eu não tenho nada que me arrepender. Eu não ando com segurança, eu não ando em carro oficial, eu dirijo meu carro, eu quando fui governador não fui morar no palácio, eu nunca aceitei receber as pensões de ex-prefeito, ex-governador, ex-ministro. Estou contando isso agora porque acho que é importante o exemplo, né? E morei na casa alugada que eu sempre morei, enfim, de maneira que eu tenho que enfrentar as coisas por mim mesmo. Então eu estou andando na rua, sem segurança, sem motorista e tal, e os meus adversários eventualmente mandam alguém pago, isso acontece diariamente por aí afora, para provocar. E eu costumo responder às provocações. Nunca bati em ninguém, nunca agredi ninguém, mas respondo à altura. Né? Então os 2 vídeos mais famosos que eu vi recentemente foi dessa senhora que estava na porta do hospital. Eu aceitei, depois de ser governador, ministro, ser secretário de saúde, apenas e apenas para botar as coisas em ordem a pedido do governador Cid Gomes, porque eu tenho um enorme respeito e afeto. E naquele hospital tinha um negócio que eles chamavam piscinão, que era uma indignidade. Era ali 200 pacientes deitados no chão, e eu prometi acabar com aquilo e acabei. Fui para dentro do hospital, chegava lá de madrugada e fiz um central de regulação, implantei o protocolo de Manchester, que é a classificação de risco. Tenho muito orgulho de ter salvo muitas vidas, de ter dado dignidade a muitas pessoas que são testemunhas. E um belo dia eu levo o ministro, porque o Ceará hoje, porque expandiu muito a sua rede, antigamente era R$1 do Ceará
para R$1 do SUS, do governo federal. E com a expansão que nós fizemos, o Ceará hoje gasta R$5 do Ceará para R$1 que o governo federal dá. E eu, reclamando isso eternamente, levei o ministro lá. Quando cheguei, estava lá câmeras armadas, não sei o que e tal, uma senhora falou da mãe. Eu disse, vamos lá, como é o nome da sua mãe, eu vou lhe procurar e tal. E ela não me disse o nome nem coisa nenhuma. Simplesmente começou a fazer um discurso que estava na moda naquela época, comparando Copa do Mundo com as dificuldades do hospital. Bom, o que é que eu faço? Saí de perto, foi o que eu fiz. Disse para ela, então fiquei resolvendo o seu problema com essa conversa de Copa do Mundo. Não desacatei, não briguei, não reclamei, mas evidentemente não era uma pessoa que estava interessada em nenhum assunto, porque se tivesse a fita toda, todo mundo ia viver conversando delicadamente com ela, me oferecendo para ir ver qual a situação da mãe dela, como fiz com dezenas de milhares de pessoas, e volto a dizer, ajudei a salvar e a dar dignidade. Isso é o que eu sou. Em relação ao vídeo do hospital, que você fala que Ciro Gomes humilha a mulher e que está rolando na internet, é o vídeo mais farsante da Terra, né? Porque a mulher está falando de Copa do Mundo e o Ciro humildemente foi lá para conversar com ela, para atender a mãe dela. E ela não falava nada com nada, só reclamava da Copa. E a Copa não era responsabilidade do Ciro Gomes, e sim responsabilidade do governo federal. E o Ciro queria ajudar ela no âmbito da saúde, com a mãe dela. Então ela não quis fazer a reclamação com o Ciro Gomes, só quis falar sobre Copa do Mundo. Então o Ciro falou, humildemente, deixa ela ir com a Copa do Mundo dela e entrou para o hospital. Pronto, foi isso que o Ciro Gomes disse. Você postou como fonte um site chamado Monolito Post. Que site é esse? Que credibilidade tem? Quando você vai acessar o site, lá não tem o áudio. Você clica lá no áudio e fala que não existe áudio. Então, foi pesquisar nos outros meios de comunicação e não há nada sobre o assunto. Então é mais uma invencionice da direita brasileira e mais uma invencionice sua. Vamos parar de inventar, né? Crítica fraca e refutamento muito forte. Você que acha que criança tocar em homem nu não é arte, ou então que foi contra aquela exposição ridícula do Santander, teria coragem de votar em Ciro Gomes? Pois saiba que Ciro Gomes defendeu aquela exposição do Santander e disse que nem precisava colocar lá que era proibido a entrada de menores de idade. Levava lá o filho, o pai que quisesse. Pesquisa. Eu estou hoje com um debate que eu não sei se vocês tomaram conhecimento, que o Santander hospedou uma exposição e essa exposição, enfim, chocou algumas opiniões e foi tão fascista a reação que o Santander fechou a exposição. Isso é muito grave, porque a arte de mau gosto é 70% da arte. A arte de mau gosto, moderna então, a estética moderna, hein? Não é para criança, assim, mas repare bem, o meu filho vai ver o que eu permiti que ele veja. Eu não quero que ninguém feche nada, porque se eu quiser que meu filho, meu filho, vem cá, olha aqui. E esse é muito mau gosto, não está vendo? Percebe? E porque a arte tem um papel. Qual é o papel da arte? É transgredir os nossos limites mentais para poder a humanidade não se acomodar. Então você não percebe, mas é a arte que vai abrindo o caminho. E para abrir caminho você vai fazer merda, vai fazer besteira. Então outro dia teve uma peça em Fortaleza, deu-se um protesto desse e eu saí. Negócio de mau gosto você não tem igual. Era uma dança, os camaradas tudo nu, e pelas tantas o cara metia o dedo no orifício anal do outro e emendava um com o dedo no orifício anal do outro rodando. Eles se queixam que é arte, evidentemente eu considero uma arte de extremo mau gosto, mas proibir, de jeito nenhum. Não vou ver, não recomendo, para que dizer, rapaz, está do espetáculo, meu irmão, é de um mau gosto absurdo. Percebe? Na exposição, o Ciro disse que foi de mau gosto absurdo. Está aí, ele falou aí, só você ver. Só que ele deixou claro que não pode haver censura, porque censura na Constituição brasileira é crime. Fazer censuragem é crime, pela Constituição de 88, justamente em resposta aos ataques militares do golpe militar, etc, etc. Então, é crime. Então, Ciro, mais uma vez, agiu dentro da lei, dentro da Constituição brasileira, respeitando a Constituição brasileira, não censurar. Então, você precisa, mais uma vez, estudar, André Fernandes. Você que é alguém altamente contra a corrupção e não tem mais paciência com os corruptos,
Teria coragem de votar em Ciro Gomes? Primeiro, vale lembrar que o Ciro Gomes era a favor de Dilma e Temer e defendia eles com garras e unhas. E ainda teve a audácia de dizer que se Lula fosse condenado à prisão, teria coragem de sequestrá-lo só para ele não ser preso. Mas espera aí, Ciro Gomes não era alguém contra a corrupção? Pesquise. A ideia de pegar o Lula, por exemplo, eu acho improvável. Não vai prender? Você acha que não vai prender? Acho que não. Por quê? Porque não tem culpa. Culpa mas do sentido ele estrito. Não pode criar... Não, criar sempre fato. Pode. Mas foi o que eu disse lá para Dilma. Olha, essa história disso, sair daqui, ir lá em São Bernardo, se solidarizar com o Lula e nomear por coisa, isso é um disparate. Mas e a solidariedade? A solidariedade é o seguinte, eu quero me voluntariar para formar um grupo com juristas nos assessorando, que se a gente entender que o Lula pode ser vítima de uma prisão arbitrária, a gente vai lá e sequestra ele e entrega ele numa embaixada. Isto eu topo fazer. Agora, a presidência da República não pode, sabe, fazer o que fez. Ciro sim apoiou a chapa Dilma Temer, mas o Temer veio no pacote. Não tinha como ele prever que o Temer, marginal, daria golpe na presidente Dilma Rousseff, porque foi um golpe claro, orquestrado de fora. Vamos estudar, André Fernandes. Vamos estudar sobre os acordos Merck-Uzet. Ciro Gomes falou em sequestrar o Lula caso acontecesse uma prisão arbitrária. Vamos deixar isso bem claro. Prisão arbitrária. Sem o devido processo legal, sem o direito à ampla defesa. O que definitivamente não aconteceu com Lula. Lula está tendo a sua defesa, teve a sua defesa, o amplo direito de defesa. Felizmente ele está tendo um amplo direito de defesa. Então, o Ciro Gomes já deu a letra. Se fosse arbitrária, sim, ele sequestraria o Lula e colocaria na embaixada. Mas não há arbitrariedade nisso. O amplo direito de defesa está acontecendo. Então você precisa mais uma vez estudar, André Fernandes. Você teria coragem de votar em Ciro Gomes para presidente em 2018? Você que é cristão, votaria em Ciro Gomes? Lembre-se que ele disse que era a favor do controle social e do fim da ilusão moralista da Igreja Católica, porque nunca vai descer um anjo do céu para instalar o chicote no chão e resolver todos os problemas. São palavras de Ciro Gomes, não minhas. Eu era governador do Ceará quando aconteceu um enorme escândalo. Esse escândalo tinha a seguinte característica. A Polícia Federal, por ordem judicial, invadiu a casa de um diretor de uma antiga empresa que existia, chamada Odebrecht. Essa antiga empresa, esse diretor tinha um disquete. De lá para cá só mudou a mídia, agora é pendrive. Né? E estava lá, fina flor, o Brasil político inteiro, eu governador em 1992 ou 3. O Brasil inteiro político amanheceu, da ponta dos pés, apavorado de quem estava e quem não estava na lista do Odebrecht. Olha o filme. Sabe o que aconteceu? Nada. Sabe o que aconteceu? Nada. Parem de ter ilusões. Vamos nos livrar das ilusões. O buraco é muito mais embaixo. O que nós temos, o que aconteceu em 2008 nos Estados Unidos? A fraude campeando, a esculhambação generalizada, a roubalheira, tudo de fraude, etc, etc. Puniram as pessoas e salvaram a cara das empresas. A Volkswagen aqui na Alemanha entrou num escândalo extraordinariamente grave, falseando indicadores de poluição globalmente. O senhor quer estatização das empresas? Não quero estatização, eu quero controle social. E o fim da ilusão moralista católica. O fim da ilusão. A humanidade precisa de controle. Não adianta alguém imaginar que um anjo vingador vai descer do céu, instalar o chicote e resolver o problema nacional brasileiro. Não vai. Como? A sociedade, aí tem 1000 caminhos de controle. Não, eu tenho institucionalidades propostas. Não, o Estado. É o Estado. Como é? Timothy, aprenda para você nunca mais falar bobagem. O Estado não funciona. Isso é só o argumento que eu estou tentando desmoralizar. O André Fernandes fala em seu vídeo que o Ciro quer controle social, mas ele não especificou que controle social seria. O debate era sobre neoliberalismo, sobre o livre comércio, e aí o professor Tom Palmer, o professor lá, perguntou: Ciro, você quer estatização das empresas? Não, eu quero controle social. Então ele está relacionando a isso às empresas. O que seria o controle social, meu amigo? Vamos estudar, André Fernandes. Você é muito novo, precisa estudar. O controle social seria a intervenção do Estado na economia, a organização estatal na economia, e não deixar o livre comércio. É isso que o Ciro quis dizer. Agora você simplesmente distorceu tudo, né? Parabéns pela sua distorção e nós estamos desmistificando essa distorção. Vai ser a idealização
Temos que achar uma equação para resolver essa relação entre dinheiro e política, que também se liberte da moral católica, da moral neopentecostal, que são respeitabilíssimas sob muitos ângulos, mas quando trata da política é um desastre absoluto. Porque nos Estados Unidos, por exemplo, de moral luterana, o candidato, os pré-candidatos, o Bernie Sanders, coloca a sua forma de financiar, a sua relação do dinheiro com a sua campanha, como um dado a mais do seu apelo pela preferência das pessoas. Eu já recebi X milhões de dólares e só recebo de contribuintes individuais. A Hillary Clinton é viável porque já recebeu X milhões de dólares. No Brasil a gente faz de conta que dinheiro não existe, e ao fazer de conta que dinheiro não existe, para não parecer que é um camelo querendo passar no fundo de uma agulha, lembra do ditado bíblico, Haddad? Né? É mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico ganhar o reino dos céus. Então a gente, para não querer ser apanhado em flagrante querendo passar um camelo no fundo da agulha, faz todo mundo de conta que não tem problema de dinheiro na política. É preciso resolver isto. Ciro, ao se referir ao fim da ilusão moralista católica, não quis de forma alguma dizer que queria o fim da Igreja Católica. Você distorceu os fatos, não foi isso que ele disse. Ele disse que a ilusão moralista católica defende que você viva de forma humilde, doando antes de receber. E a americanista protestante, que só visa o lucro. Para ele, o Brasil precisa da política protestante americana, visando o lucro. Para ele é melhor para o país. Não tem nada de mais nisso aí, é só você estudar. Então, você distorceu os fatos, nós estamos aqui trazendo a verdade à tona. Vamos estudar, André Fernandes? Aliás, do que seria capaz de fazer alguém que desce de um palco para brigar com os manifestantes, ou então que costuma chamar os manifestantes de viado, fascista, filho da puta? E eu vou dar 5 minutos. 5 minutos para ir para casa. Vou dar 5 minutos para ir para casa. Aliás, não vou dar 5 minutos não, vou resolver isso agora. O Ciro estava botando para correr manifestantes que estavam fazendo baderna no comício, interrompendo a normalidade democrática. Fazer baderna em comício não é democracia, portanto o Ciro foi lá e resolveu. O Ciro tem coragem e experiência.